Fala, meus amigos, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu trago uma reflexão sobre a relação entre o observador e a realidade física. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas teorias da física quântica, como a cocriação, a lei da atração e a conexão do observador com esses conceitos. Muitas abordagens são possíveis, mas eu vou tentar resumir para chegar logo ao ponto inicial. O primeiro tópico é a mente como o primeiro degrau. A gente, como seres humanos, possuímos uma capacidade de interpretar a realidade ao nosso redor, formando opiniões e tomando decisões. Embora eu não queira entrar no mérito do livre-arbítrio, ele acaba sendo o conceito que se conecta com o que eu estou querendo falar aqui. O nosso corpo, com a sua inteligência, faz uso do cérebro para absorver os sinais que vêm da mente. Esse processo ainda é um mistério para a ciência, mas isso acaba permitindo a gente de interpretar de formas diferentes. Tudo que vivemos e experimentamos está armazenado na nossa mente. Os sentidos captam as informações do ambiente, sejam elas a visão, a audição, paladar, tato, olfato, e transmite para o nosso cérebro por meio de sinais elétricos, que por sua vez interpretam a realidade de acordo com as capacidades de cada ser. E aqui surge uma questão interessante. A percepção da realidade pode ser diferente para cada pessoa, mas isso não significa que a matéria se molda de forma distinta para cada um. Um objeto, por exemplo, é o que é e pode ser comprovado por uma foto. No entanto, a forma como interpretamos essa imagem pode variar de pessoa para pessoa. A realidade é condicionada pela mente. Mesmo que as coisas sejam como são, elas são filtradas pela nossa mente. E é ela que interpreta e define a nossa experiência da realidade. O nosso corpo físico também tem a própria memória. E ele precisa ser treinado para reconhecer padrões. Isso já é uma evolução de todos os seres ao longo do tempo, né? Se a gente considerar que tudo está na mente, desde o céu infinito até a terra sobre os nossos pés, a gente percebe que tudo é composto por uma matéria, digamos, misteriosa. A ciência tenta entender a matéria por meio da física e da química, esmiuçando cada elemento até as suas menores partes. Átomos, nêutrons, elétrons, cada um desses componentes também se divide em partes ainda menores, formando uma estrutura fractal, onde o que é em cima é embaixo. Já dizia Hermes Trismegisto. Quanto mais fundo a gente explora, menores são as frações que encontramos na composição de tudo que existe. Isso é parecido com um processo de renderização, onde os detalhes vão sendo gerados a partir da informação fundamental. Aí a gente pode falar um pouco sobre a teoria das cordas e a vibração da realidade. A teoria das cordas sugere que a matéria é composta por cordas de energia pura que vibram em diferentes frequências, determinando a natureza dos materiais. A gente pode comparar isso como ondas sonoras que interferem no meio da propagação até atingirem o seu destino. A gente pode ver isso de exemplo naqueles experimentos onde tem uma chapa lisa e um pouco de areia ou água até mesmo, e aí é usado um gerador de frequência em diversos pontos de hertz ali
a água ou a areia, elas se moldam em alguns tipos de formatos, né? Embora essa teoria ela seja fascinante, ela ainda é muito além da nossa tecnologia para ser provada completamente. Mas e o observador? Onde ele se encaixa no que eu quero dizer? Tu já se perguntou por que tu é tu? Por que tu está aqui? Caminhando sobre a superfície de um planeta que flutua no universo em expansão? Como tudo isso pode ser e parecer tão normal, pra mim eu acho que isso deve ter um motivo. Mas qual seria esse motivo? Por que a gente é consciente? Porque evoluímos ao ponto de perceber a própria existência e poder discutir sobre ela. Esses pensamentos me acompanham há muito tempo e podemos até conectar essas questões à cocriação e ao conceito de pensene. O que seria pensene? Pensene é pensamento, sentimento e energia. Diversas culturas e correntes da Conscienciologia, como o IPC, que eu comentei no vídeo passado, abordam o conceito de pensene, que representam a interação entre pensamento, sentimento e energia. Nosso estado de espírito influencia diretamente a interação, seja em momentos difíceis ou felizes. Quando colocamos força nesses três aspectos, o pensene se manifesta como uma entidade plasmada em uma dimensão que podemos chamar de energética. Os espíritas, por exemplo, eles chamam essa dimensão como o plano do perispírito. Provavelmente tu já deve ter ouvido falar sobre isso. E se a gente levar isso mais adiante, a gente pode começar a ver a consciência e a realidade de uma forma muito mais dinâmica e interativa, não apenas como um mundo físico e mecânico. Essa dimensão energética, que eu prefiro chamar como Dimener, né, abreviando dimensão energética, não é realmente um lugar no espaço. Porém, ela tem uma função importante, que seria como uma cola elétrica que conecta o nosso corpo físico e o espírito. Eu falo espírito porque é mais fácil de vocês me entenderem, né? Porque eu não considero como espírito, né? Porque o espírito remete mais a questão religiosa da coisa. Podemos falar mais sobre a Dimener em um outro vídeo, quem sabe? Mas o que realmente importa é que as entidades criadas pelos pensenes, quando carregadas de muita força e emoção e sentimento, podem até de certa forma bifurcar a realidade em que a gente está e nos levar ao caminho desejado. E isso pode levar a gente à teoria do universo em bloco. Para quem não conhece a teoria do universo em bloco, essa teoria sugere que o passado, o presente e o futuro já existem simultaneamente em realidades hipotéticas. O único viajante capaz de andar por essas bifurcações seria o eu. Isso é mostrado também em um exemplo no filme Interestelar. Muito interessante. E a cocriação é uma coisa que eu queria falar. Levando em consideração que isso que eu falei sobre os pensenes, eu vou compartilhar 2 exemplos de cocriação na minha vida, que tem também a ver com o universo em bloco. Tu interpreta da maneira como tu achar melhor. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que oferecia até umas boas oportunidades de crescimento. Comecei no cargo mais baixo, mas eu sonhei um dia com a vaga de motorista. Eu imaginava trabalhar as mesmas horas, mas dentro de um carro, com ar-condicionado, sem interação com ninguém e com um salário muito melhor. Imagina, o meu trabalho era de rua, pegava chuva, sol, frio, calor, e trabalhar dentro de um carro com um ambiente climatizado sem me incomodar durante o dia inteiro, pô, melhor coisa que tem, né?
E essa ideia ela ficou na minha mente por cerca de uns 2 meses. O antigo motorista estava deixando a desejar e a administração queria trocar e colocar alguém novo no cargo. Entre os meus colegas, tinha 2 competidores para a vaga. Eu e o meu colega Davis, que eram os capacitados para isso. A gente fez os testes para a vaga, mas ele tinha mais tempo de empresa que eu. Mesmo assim, decidi tentar. Quando eu percebi que as chances eram pequenas, eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e fizemos uma visualização. Na visualização, eu sentei na minha cadeira de escritório e fechei os olhos e imaginei o carro estacionado na rua, do outro lado. Me visualizei indo até ele, sentindo a maçaneta da porta, sentindo o cheiro do interior do carro e até mesmo a textura da direção. E quando eu estava visualizando, eu tentei buscar o máximo de detalhes possíveis. E enquanto eu fazia isso, eu estava sentindo no meu peito um enorme sentimento de gratidão, como se fosse uma felicidade, né? E aí que tá, eu criei meu Pensene. E o que a lei de atração fala? Atraia e solte. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu criei o Pensene, mas parei de pensar nisso. Não falei com ninguém sobre a vaga. Mais ou menos uma semana depois, eu fui promovido para o cargo. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Davis, para que ele não ficasse chateado comigo. E eu queria que ele soubesse que a nossa amizade não mudaria, né? E eu também me senti grato por isso, porque ele entendeu bem e a gente continuou sendo a mesma coisa. E aí o tempo passou, fui adquirindo experiência, fui me destacando. E aí aconteceu de novo. Quando aconteceu da primeira vez, aquilo ali foi meio que uma lição, porque eu já tinha conhecido sobre a lei da atração. A minha mãe tinha 2 livros sobre isso, e eu li quando eu era mais novo. E então eu visualizei novamente, mas dessa vez eu estava almejando o cargo de gerente da unidade. Depois de um tempo eu consegui a promoção. Mas chegando ao cargo eu percebi que não era o que eu realmente queria, porque tinham muitos problemas internos na empresa e eu acabei pedindo demissão. Prefiro a paz de espírito do que o dinheiro fácil. Isso aí é um valor muito grande em mim. E o ponto principal desse vídeo é que a realidade se molda conforme a nossa vontade, dependendo da força do Pensene. Porém, lembre-se, os Pensenes criados com pensamentos e sentimentos negativos também podem criar entidades que não são favoráveis a nós. Por isso é fundamental a gente se autoanalisar diariamente, para a gente conter os pensamentos ruminantes que não nos levam a lugar nenhum. Pensamentos de reclamação, de baixa vibração. Gente, eu não quero parecer aqui um guru de internet e cagar regras aqui pra vocês, mas isso é real. Eu controlo meu pensamento, não deixo rolar solto. E quando eu percebo que eu tô saindo pelas beiras, eu me puxo de volta. Eu posso dizer que depois que eu conheci toda essa questão de espiritualismo e tudo isso que abrange o conhecimento sobre a realidade, a mente, os pensamentos, eu posso me dizer que eu me tornei um serenão. No meu dia a dia, o meu sentimento é linear, não tenho altos e baixos. Claro que eu me sinto triste, claro que eu me sinto irritado, mas isso não faz parte da minha natureza. Claro que eu me sinto feliz, claro que eu me sinto alegre, empolgado, mas isso também não faz parte da minha natureza. Meu sentimento é linear.
E eu acho que é isso que o Valdo Vieira tentava falar sobre ser serenão. Porque o serenão, ele atinge os objetivos. Não quero dizer aqui sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre bens e tudo mais. Isso pode ser sim um ponto de ajuda, mas não é o meu foco, né? O meu foco é estar de bem comigo mesmo, para que depois, quando chegar ao ponto do meu desencarne, da minha ida para outra dimensão e me encontrar comigo mesmo, eu não ficar perambulando por aí enchendo o saco dos outros, entendeu? Porque eu já vou ter um certo grau médio de sentimento e pensamento. E eu não quero me alongar mais, porque o vídeo já tá longo de novo, mas eu espero que essa reflexão tenha sido relevante para ti. Eu vou deixar meu QR Code por aqui para quem quiser apoiar de alguma forma. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o teu gostei, para que o YouTube entenda que isso foi útil para ti. Obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!